Família Podcast. Olá, esse é o 11º podcast do Coletivo A Sagrada Família. Hoje, recebendo o colega, militante, camarada Raj Mangolin e nosso camarada em coletivo, Daniel Plácido, que será o responsável pela entrevista. Desde já agradecendo a presença do Raj e o apoio aí do Daniel. Daniel, é com você. As religiões no Brasil e o bolsonarismo. Primeira parte. Professor Daniel Plácido entrevista Raj Mangolin. Boa noite, Felipe. Boa noite, Raj. Boa noite, camaradas, amigos e amigas que nos acompanham. O Raj Mangolin aceitou o nosso convite para uma conversa, um bate-papo sobre esse tema tão importante. E ele é um camarada aí de valor, que ele trabalha na parte de assessoramento de comunicação para movimentos populares, movimento sindical. É um militante de grande experiência e também é muçulmano, tá? E o que eu vou perguntar para ele vai um pouco nessa linha da questão da religião. E eu queria começar já indo direto aí no ponto. A gente sabe que o atual governo do senhor Jair Bolsonaro, ele se elegeu tendo como base de apoio evangélicos, tanto neopentecostais, quanto até mesmo tem ali no governo elementos oriundos do calvinismo, de uma coisa mais tradicional. E é difícil a gente reduzir esse apoio a uma questão de interesse econômico das igrejas, das entidades, existe isso também, mas também existe uma convergência do bolsonarismo e dos evangélicos em termos de uma pauta conservadora, de articular uma pauta nesse sentido. Eu queria te perguntar então, Raj, como que você vê essa aliança bolsonarismo e evangélicos? Isso é uma coisa consistente, é uma coisa passageira? Eu queria ver a sua leitura sobre isso. Bom, boa noite, Felipe, Daniel, obrigado aí pelo convite. Salam aleikum, né? É um prazer estar com vocês. Eu acompanho o podcast, já ouvi alguns episódios. Até brinquei com o Daniel, falei assim, poxa, mas é uma discussão tão acadêmica, tão de alto nível, vocês vão chamar um quase peão aqui para conversar? Mas, no final das contas, se a gente não faz esse diálogo também com quem não está na academia, né, não está nesse meio mais intelectual, pode dificultar também entender algumas coisas. E acho que uma delas que alguns companheiros têm tido dificuldade de compreender é justamente essa relação de um setor religioso com o bolsonarismo e com outros governos aí espalhados no mundo, né? Em especial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, especificamente, eu acho que a gente precisa fazer um recorte importante, que é não generalizar os evangélicos. A gente tem um setor evangélico progressista muito importante no Brasil, né? Algumas ações desse setor muito importantes desde 2013 em especial, e aí reforçando essa atuação em 2016, que dá uma resposta importante, interessante para impedir essa generalização, né? Eu acho de verdade que esse grupo ligado primeiro à teologia da prosperidade, que são aí os grupos da Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, o R.R. Soares, o Malafaia, essa turma tem o capital como o Deus principal deles, né? Eles adoram o dinheiro, o negócio deles é grana. Então, é lógico que para eles
da mesma forma como eles flertaram e até tiveram uma certa participação nos governos Lula e Dilma, principalmente no governo Lula, nos dois governos dele, mas é óbvio que a relação do discurso moralista, dessa moral radical evangélica, essa coisa que eles tentam aparentar que eles próprios seguem, a gente sabe que não é verdade, isso se fortalece muito com o discurso de direita, um discurso ultraconservador do Bolsonaro. Mas eu queria insistir nisso, não é não dá para generalizar, né, que são todos os evangélicos que participam e que atuam aí no apoio do Bolsonaro. Mesmo entre os pentecostais, você tem grupos pentecostais que fazem oposição ao Bolsonaro, que fizeram campanha contra o Bolsonaro, indicaram o risco que seria para o nosso país a eleição desse sei lá o quê. Então, mesmo eu escuto muito entre os nossos amigos de esquerda, né, essa facilidade de generalização. Então, porque todo pentecostal é não sei o quê, porque todo evangélico é não sei o que lá, né? E não é verdade. Então, primeiro, acho importante a gente fazer esse recorte. Nas nossas iniciativas da frente do diálogo interreligioso, nós temos uma participação muito importante dos evangélicos, muito importante mesmo. Depois, eu acho que tem um outro grupo, esse sim, um pouco mais perigoso e um pouco mais que tem uma elaboração um pouco melhor, que é aquela turma do Apocalipse, né? Que tem lá o próprio vice-presidente dos Estados Unidos e o ex-diretor-geral da CIA, que também ocupam uma posição de destaque no governo dos Estados Unidos, que seguem a mesma linha, que é assim, nós precisamos preparar a volta de Jesus. E como é que a gente prepara a volta de Jesus? É antecipando o Apocalipse. Então, eles têm uma ideia, uma teoria de que a promoção de certas situações que são absolutamente contrárias ao Evangelho promoveriam uma como é que eu vou dizer? Que traria antes o Armagedon, que é o que está previsto lá no Evangelho. Então, eles acham de verdade que assim, eu promover guerra, promover desgraça, promover miséria, promover agressão, isso tudo nos ajuda a antecipar o retorno de Jesus. Uma das coisas, inclusive, que eles acreditam é que tem que preparar Jerusalém para isso. E na cabeça deles, preparar Jerusalém é garantir que tem uma maioria ali do povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel, né? E também os evangélicos que se incluem nessa categoria. E aí a gente começa a perceber um apoio maciço desses setores evangélicos aí, ligados a essa teoria do Apocalipse, ao sionismo, né? Um apoio explícito. Você pega em todas as manifestações, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, uma grande quantidade de bandeiras de Israel, porque, na verdade, eles acreditam que é preciso fazer uma limpeza étnica ainda maior do que a que já foi feita lá na Palestina para garantir que Jesus, um palestino, retorne antes do previsto. É como se eles planejassem uma coisa para enganar Deus, entendeu? Olha, Deus está prevendo aqui, determinou o retorno de Jesus, não sei para quando, mas nós vamos dar uma enganada nele para Jesus voltar antes. Né? Então, assim, é preocupante, é um negócio que tem uma influência bastante grande no governo brasileiro e que
na minha opinião, é muito pior do que os vendilhões do templo aí, esses bispos, pastores e apóstolos que transformaram a fé num objeto de troca, né? Então, assim, quanto mais eu dou aqui, mais eu ganho. É como se fosse uma bolsa de valores da fé. Mas acho que é isso, Daniel. Essa preocupação aí de não generalizar, da gente entender que a maioria do povo evangélico é composto por mulheres negras da periferia, que é o povo pelo qual a gente luta, o povo pelo qual a gente dedica os nossos melhores dias, os nossos maiores esforços pensando em libertação, né? Então, nós não podemos perder isso de vista. Obrigado, Raj. Emendando um pouquinho o que você falou, a gente sabe que há uma força muito grande dos evangélicos na periferia, inclusive em lugares que eram tradicionalmente um reduto da esquerda, mas de alguma forma parece que não está dando muito certo essa conversa da esquerda com essas bases. Alguma coisa parece que se perdeu ali o feeling, o time disso, e parece que a esquerda talvez subestimou a importância desse fator da religião, da politização da religião no Brasil. Como que você vê? Você concorda com essa leitura que eu estou fazendo? Eu concordo que tem uma dificuldade histórica da esquerda na relação com as religiões, né? Eu acho que muito por conta... muitos dos nossos companheiros dirigentes aí, eles acabam estabelecendo o posicionamento político muitas vezes através de pequenas frases, pequenos extratos de obras de alguns pensadores. Que não é diferente de evangélicos fundamentalistas, né, que pegam trechos lá da Bíblia e transformam aquilo numa verdade absoluta. Então você pega entre os companheiros e companheiras de esquerda, em especial os que são ateus, aquela coisa assim, a religião é o ópio do povo. Pronto, acabou. Bom, e o resto do que o Marx falou não importa em relação a isso, né? Então, quando você estabelece esse limite, dizer, olha, isso aqui, a religião é o ópio do povo, você impede qualquer possibilidade de diálogo decente com quem é religioso, né? E aí você acaba partindo para uma posição arrogante de discriminação. Assim, eu sou o sabido, eu sou o que conhece, e aquele ali é um ignorante porque ele tem religião. Então, um setor da esquerda fez isso durante muito tempo. Durante muito tempo. De uns anos para cá, não é nem isso que aconteceu, né? Porque, de verdade, do jeito que a esquerda brasileira rebaixou, na minha opinião, com todo respeito aos companheiros, rebaixou o discurso, rebaixou a teoria, rebaixou a organização político-partidária, nem tem mais esse debate ideológico sobre o marxismo a esse nível. Não tem. A gente pega aí organizações que se dizem marxistas e que, inclusive, fazem uma teoria assim, olha, a revolução está tão distante, ela está tão longe, que por que a gente não ganha dinheirinho agora, entendeu? Não vai dar para fazer nada mesmo. Então vamos participar de qualquer governo, vamos apoiar qualquer partido, vamos fortalecer a nossa estrutura financeiramente. Ou as nossas famílias, né, em alguns casos. Então eu acho, Daniel, que é pior ainda do que isso. Eu acho que o que aconteceu é que o processo de governo popular democrático que nós vivemos, por mais que ele tenha sido fundamental para o povo mais pobre, e eu de verdade acredito nisso, e acredito também que a revolução é um processo de acúmulo de força.
E nesse processo de acúmulo de força, o governo popular democrático promoveu uma sensação de que, olha, dá para fazer diferente, e acumulou muita força em muitos setores e para muita gente. Mas ele perdeu numa coisa que foi acreditar que você gerando consumidores, você estaria gerando, ao mesmo tempo, pessoas conscientes. E não foi o que aconteceu na periferia. Porque você pega lá, fala assim, mas como é que pode? Eu ouvi muito isso em 2018 na campanha do Haddad. Como é que pode uma pessoa que está morando lá pelo Minha Casa Minha Vida, que o filho foi para a faculdade porque tinha cota, porque a Universidade Federal que foi criada na região, porque não sei o que, a UPA que foi feita aí. Então, como é que pode essa pessoa votar no Bolsonaro? Ela vota no Bolsonaro porque tem um problema que a gente teve muita dificuldade de lidar no campo progressista, que foi a relação na periferia com o crime. E aí, uma mãe que tem o filho sendo cooptado pelo crime, levado pelo crime para ser agente do tráfico, ser funcionário da biqueira, para ter um envolvimento lá com uma organização criminosa, o grande sonho dessa mãe é que esse menino vá com ela para a igreja. E quem recebeu essa mãe lá na periferia foi o pastor, quem acolheu, quem rezou por ela, quem foi lá conversar com o menino, entendeu? Tem um aspecto emocional, um aspecto que a fé, que a religião permite uma relação muito melhor do que a discussão teórica, partidária, discutir economia. Eu não quero discutir economia. Aquela mãe ali, ela troca o apartamento do Minha Casa Minha Vida pela vida do filho dela. Ela troca. E aí o pastor foi o cara que foi lá converter o menino. Né? Nós não fizemos isso. O enfrentamento, as soluções que nós apontamos para a questão da segurança pública, o enfrentamento ao crime organizado, a discussão da política de drogas, muito difícil para uma pessoa na situação dessa mãe da periferia compreender o que a gente diz que a guerra às drogas é um fracasso. E quando a gente diz que a guerra às drogas é um fracasso, ela entende assim, então vocês estão querendo que não tenha guerra às drogas. E não é isso. Mas nós não soubemos explicar para essa pessoa, de fato, o que a gente defende. Né? E aí ficou fácil para o pastor virar e falar assim, tá vendo? É um bando de homossexual, drogado, pilantra, corrupto. Né? Ficou fácil. E aí a gente perdeu... Comunistas. Comunistas. Então acho que ficou fácil para essa turma fazer esse tipo de ataque, de manipulação, né? No discurso moralista, essencialmente moralista, né? E infelizmente, inclusive, esses pastores que acolhem, que vão lá e oram para o menino que é dependente químico, por exemplo, é sempre por um viés moralista. Né? Nunca é tratado como uma doença, ou é o demônio que está lá tomando conta do garoto, ou é porque ele é imoral. Né? E aí a gente vem e aponta como solução viável, comprovada cientificamente, a redução de danos. Cara, como é que você explica para essa senhora que é melhor o filho dela fumar maconha do que cheirar cocaína? Ou que não tem problema ele ir reduzindo. É impossível, é impossível. E aí esses caras aproveitaram essa nossa fragilidade e impuseram
esse massacre que foi na cabeça desse povo. De verdade, eu acho que a gente erra enquanto esquerda e erra enquanto organizações partidárias, principalmente, ao não levar em consideração essa questão que parece que é exclusivamente individual, que é da pessoa ali, entendeu? Ela que se vire com aquilo, e apontar apenas soluções de política, de política pública ou de teoria científica, tese de como se faz as coisas, e não ter esse diálogo que as igrejas têm a capacidade de ter, né? Então, acho que tem esse lado. Tem outra coisa que a gente não pode deixar de considerar, que é um investimento que o sistema fez para brecar e acabar com a teologia da libertação, né? Nós vivemos um período no Brasil em que quem estava na periferia, quem organizava esse povo, e um dos motivadores aí da organização do PT, por exemplo, eram as comunidades eclesiais de base. Então, quando as comunidades eclesiais de base iam lá e falavam de um evangelho libertador, de um evangelho de um Jesus que fez opção preferencial pelos pobres, essa coisa toda, isso começou a promover um risco de ruptura no sistema absurdo, porque aí sim você tinha pessoas com capacidade de dialogar, de pegar todos esses problemas familiares, pessoais, o desempregado, a pessoa com marido alcoólatra, o filho dependente químico, e isso era discutido e tratado nessas comunidades eclesiais de base, fundamentadas num evangelho que apresentava um Jesus Cristo libertador, e isso foi motivando e animando o povo a se organizar. Então aí você começa a ter um grande investimento nessa teologia da prosperidade. Primeira questão foi essa. Esse investimento não é só porque o tal do Edir Macedo é um ser tão iluminado que conseguiu organizar essa estrutura que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, ele teve investimento externo para fazer isso. Ele teve apoio externo, né? Quando eles perceberam que só o teleevangelismo, que só a teologia da prosperidade não resolveria o problema deles, porque tinha ainda uma força muito grande da Igreja Católica, eles inventaram a tal da renovação carismática e levaram o pentecostalismo para dentro da Igreja Católica. E aí tem gente que prova isso, tem documento que a CIA formulou e organizou a teologia a renovação carismática católica, né, como instrumento de contenção e de fim da teologia da libertação. Então, a gente também precisa analisar que o nosso inimigo de verdade, que é o sistema capitalista, está atento para todos os nossos passos, né? Então, se eles perceberem assim, olha, os muçulmanos estão começando a crescer no Brasil, que eles vivem dizendo isso, né? Tem um risco de islamização do Brasil. É mentira, nós somos muito pequenos, muito poucos, e não estamos em condição nenhuma de promover nada de ruptura no Brasil, né? Mas se eles perceberem um dia que a gente começou a chegar no nível desse e que a gente está colocando as manguinhas de fora, eles vão ter uma ação. Eles vão ter uma ação. E essa ação, a mais difícil de você romper e de você combater, é a ação interna, né? Eles, por dentro da própria comunidade, eles são capazes de inventar lá. Eu não sei se o Daniel já percebeu isso, mas eu tenho sentido no discurso de alguns sheiks no Brasil uma aproximação muito grande a essa coisa da teologia da prosperidade, né? Desde a coisa do
Se você tirar esse negócio aqui do caminho, você vai ganhar não sei quantos Hassaná, não sei quantas bênçãos, não sei... Cara, assim, você faz o bem esperando algo em troca? É isso? É isso que está querendo se estabelecer na nossa religião também? Né? Essa é uma... E aí, uma insistência nessa coisa também de que, olha, se você fizer não sei o que, você vai ficar rico porque Allah vai te abençoar. Porra, bicho, nós estamos virando também, entendeu? Correndo risco de estabelecer essa coisa da teologia da prosperidade dentro do próprio Islã no Brasil, para ver como é forte a influência dessa coisa que, na minha opinião, foi organizada pelo sistema para acabar com a teologia da libertação. Cara, eu falo mais que o homem da cobra. Se não me cortar, Daniel, eu vou falando. E aí eu também já não sei se eu respondi exatamente o que você estava esperando. Eu dei uma volta danada aqui. Sagrada Família. Não, tranquilo. Respondeu sim, abordou a questão, não é uma questão simples também. E aproveitando que você comentou sobre o Islã, né, e pensando um pouco, sem generalizar, mas pensando um pouco o caso do Islã no Brasil, e a gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo que declaradamente sionista, né, apoia Israel de uma forma canina, para não usar um outro termo, e não ser mal educado, e a gente sabe que tem muçulmanos que apoiaram e apoiam esse presidente, que é um quinta coluna aí do sionismo, né? E como que você vê essa presença do bolsonarismo dentro do Islã aqui no Brasil? Então, de novo, eu vou voltar a uma coisa que é o risco da generalização, né? Eu fui numa reunião outro dia e um rapaz virou para mim e falou assim: não, vocês que são felizes, porque os muçulmanos são todos de esquerda. Eu falei assim: rapaz, a turma generaliza para o outro lado. Né? Isso é uma grande mentira. Né? Primeiro que toda religião, como tem um envolvimento de tradição, um aspecto moral muito carregado, tende ao conservadorismo. Né? A religião nos empurra para algumas situações extremamente conservadoras, né? Todas as religiões. E aí, ainda mais quando você tem agrupamentos que aproveitam o que era para ser tradição, e essa tradição pode ser boa, pode ser uma boa tradição, e você transforma em tradicionalismo. Né? Vou pegar no caso do Islã, por exemplo, isso é muito forte. Na minha opinião, a tradição do Islã é a de elevação da condição da mulher na sociedade. Nunca, até a chegada do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, as mulheres foram tão elevadas em sua condição social quanto lá no período de revelação do Alcorão, de migração para Medina. Houve uma transformação no jeito da sociedade e da religião ver e viver com o feminino. Bom, então a tradição islâmica deveria ser a elevação das condições das mulheres na sociedade. O que os tradicionalistas fazem? Eles querem pegar exatamente o que foi considerado um avanço há 1440 anos atrás e dizer que tem que ser exatamente como há 1440 anos atrás, porque a tradição ensinou aquilo daquele jeito lá naquela época. Então, assim, o negócio é tão maluco que você pega na Arábia Saudita, a mulher é proibida, era pelo menos até alguns meses atrás, proibida de dirigir carro. Sendo que a esposa do profeta era quem pilotava o camelo dele. Entendeu? Então, assim, o cara é capaz de virar para você e falar assim: não, mas mulher não dirigia carro naquela... Mas quem é que dirigia carro naquela época? Então, esse tradicionalismo está presente em todas as religiões. No Islã não é diferente.
é esse tradicionalismo que faz com que o sistema também se aproveite dele para promover agrupamentos aí que são chamados de terroristas, né? Acho que foi uma grande sacada do sistema, porque quando você tem a União Soviética, o bloco do leste europeu, o bloco socialista, você tem um inimigo concreto. Né? Você tem um inimigo concreto que garante que você tenha condições de fazer o quê? Olha, eu tenho que ter a indústria bélica como a principal economia do capitalismo, que continua sendo até hoje, né? A maior fonte de riqueza do capitalismo é a indústria bélica. Eu preciso ter condições de controle social e de controle político das minhas fronteiras e dos meus cidadãos, para impedir que eles sejam adeptos ou supostos espiões do bloco soviético. Então você consegue lá, na legislação, na economia, no entretenimento, em todos os setores que são utilizados como mecanismo de controle social, e a religião, é óbvio, também envolvida nisso, organizar as ideias de uma tal forma para apresentar que você tem um grande inimigo, que é o comunismo, e aí você justifica todas as violências, todo o desvio de riqueza, todo o acúmulo de riqueza na mão de poucos, porque você precisa fortalecer o seu Estado, fortalecer o seu sistema, fortalecer a liberdade contra esse inimigo. Quando a União Soviética acaba, o que os caras vão fazer da vida, entendeu? Qual vai ser esse inimigo comum, esse inimigo terrível que continue garantindo que eu acumule riqueza através da morte? Aí eles escolhem o Islã. Né? Para mim, isso é muito claro que eles aproveitam, inclusive, de grupos e de pessoas que foram treinadas por eles na guerra do Afeganistão contra a União Soviética para organizar o principal grupo terrorista, o principal grupo fundamentalista do Islã no mundo. Então, eu saio da guerra contra o comunismo, a guerra contra a União Soviética, apesar desses malucos do governo Bolsonaro tentarem escolher um novo inimigo, um novo grande inimigo, dizendo que é o comunismo. Mas isso na Europa, nos Estados Unidos, não tinha como funcionar. Né? Mas aí eu tenho o terrorismo como grande inimigo. Então a guerra ao terror vira a grande ferramenta que eu tenho para fazer enfrentamento a um inimigo que eu coloco na cabeça do povo o tempo todo que ele é o grande inimigo. E aí isso me dá condições de ter leis absurdas como foram aprovadas, de fiscalização da intimidade das pessoas, de quebra total da privacidade, né? Porque eu justifico isso dizendo que eu estou combatendo o terrorismo. Então, esse inimigo, que é ainda mais difícil de ser localizado, de ser geograficamente combatido, como era o bloco soviético, cara, assim, é um sonho de consumo do sistema capitalista. Então, eles, né, poxa, que maravilha. Porque eu posso ter terroristas que são ligados a essa ideologia ou a essa religião espalhados no mundo inteiro. Né? Aí você pega 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. Né? Se todos forem terroristas, quer dizer, não tem a possibilidade de ter sobrevivência na Terra. Né? Então, esse setor fundamentalista, esse setor que se aprofunda no tradicionalismo e transforma o fundamentalismo na sua religião acima do que está escrito, do que foi dito, do que foi ensinado pelos profetas, em todas as religiões. Em todas as religiões. Parece que o fundamentalismo
é uma religião dentro de todas as religiões. Se você pega o fundamentalista evangélico, o jeito que ele pensa, as coisas que ele fala, o que ele defende, não é diferente do fundamentalista islâmico. E não é diferente do fundamentalista católico. Não é diferente do fundamentalista kardecista, né? Sempre utilizando aspectos morais muito fortes, né? Uma preocupação enorme se homem namora com homem, se mulher namora com mulher, né? Assim, é natural que um menino de 15 anos seja assassinado na periferia, na divisa aqui de Diadema com São Paulo, como foi essa semana. Quem mandou? Ele é preto, pobre, coisa boa ele não estava fazendo. Agora, rapaz, se esse menino que foi assassinado for pego por um fundamentalista desse, dando um beijo no namorado dele, aí não pode. Aí é um absurdo. Então, é a mesma reação. Vocês não se iludam, os ouvintes do podcast aqui, de achar que entre os muçulmanos não tem a mesma reação dos fundamentalistas que tem nos fundamentalistas das outras religiões. E aí, você junta, de novo, as duas coisas. Primeiro, uma questão muito mais de interpretação equivocada das escrituras, né, como são lá os defensores do Apocalipse. Você junta essa interpretação equivocada da Sagrada Escritura com um oportunismo capitalista de novo. Então, alguns setores do Islã que apoiaram o Bolsonaro e que continuam apoiando é porque tem interesses econômicos muito fortes, né? E eu preciso estar bem com o governo. Eu preciso estar bem com o governo para continuar acumulando riqueza. Não me importa se esse acúmulo de riqueza está levando a desgraça, a miséria e a morte a outros brasileiros. Não é da minha conta. Eu continuo ganhando, então eu estou bem aqui com ele, vou tocar minha vida, né? Que é uma coisa absurdamente anti-islâmica, né? Você não pode jamais concordar que você ganhou qualquer coisa em detrimento de qualquer outro ser humano, né? Prejudicando qualquer outro ser humano. E essas pessoas, infelizmente, agiram dessa forma no período da campanha eleitoral, agem, muitos deles ainda, dentro do governo. É só lembrar uma das coisas que aconteceu. O Michel Temer foi recebido num clube deles aqui, no Monte Líbano, acho que é Monte Líbano, num jantar que a alta burguesia libanesa que vive no Brasil estava toda lá para recepcionar. E entre eles, muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos. E nós dizemos, sabe, isso é um golpe. Ah, mas aquele é libanês também. Pô, mas não é possível um negócio desse. Assim, é inacreditável que um muçulmano se submeta a estar do lado do opressor, estar do lado do golpista, estar do lado de um nazista como esse presidente da República. Né? Isso é inadmissível para nós. Né? E aí, acho de verdade que as motivações são as mesmas dos evangélicos. Primeiro, o fundamentalismo gerado por uma interpretação equivocada dos livros sagrados. E segundo, por mero oportunismo econômico, mero oportunismo financeiro. Vou ganhar dinheiro? Vou. Então, quero que se dane. Estou com o cara, entendeu? Que é coisa lamentável, assim. Acho que agora, quando as indústrias, as lojas, os negócios dessas pessoas começarem a ser destruídos pela irresponsabilidade desse governo, eles não vão ter tempo de se arrepender. Já vai ter sido tarde demais. Sagrada Família. Fazendo uma emenda aí na direção da sua fala, Raj, eu também vejo como um tiro no pé, no sentido de que
uma boa base dos grupos que apoiam o bolsonarismo, eles são claramente islamofóbicos, tá? Mesmo havendo muçulmano que tem uma queda aí estranha aí pelo Bolsonaro, ou não tão estranha como você disse, esses grupos eles são islamofóbicos por vários motivos. E como que você vê essa questão da islamofobia no Brasil? Também existe perseguição a religiões de matriz africana, que muitas vezes tem um contexto às vezes parecido com o do mundo árabe em algum sentido. Como que você vê isso? Olha, desculpa. Eu acho que a intolerância religiosa tem um viés de raça que é muito importante, que a gente precisa levar em consideração. Quando você de raça e de racismo e de xenofobia também, né? Então, as religiões de matriz africana são mais atacadas e são mais perseguidas por uma questão racial. Assim, é muito mais do que o fato deles dizerem que os orixás são demônios, ou que Exu é demônio, aquela coisa toda que os evangélicos costumam dizer. E aí, de novo, Edir Macedo é um dos grandes responsáveis por isso, porque ele escreveu um livro que chama Caboclos, Exus e Orixás e Outros Demônios. Então, assim, ele ensinou para a base dele, e aí a Renovação Carismática também adotou esse livro nos seus grupos, que os orixás, aqueles que são respeitados no candomblé, na Umbanda, são demônios. Então, aquela pessoa é seguidora do demônio. Se ela é seguidora do demônio, eu posso acabar com ela, destruir o templo dela e que se dane. Agora, os ataques efetivos, você pode perceber que eles são normalmente contra negros e contra mulheres. Porque o fascismo também tem uma outra característica, que é a covardia. O fascista é um covarde. O fascista é um ser covarde. Então ele ataca quando está em maioria, quando tem certeza que o adversário, que o agredido, não vai ter condições de defesa, não vai ter gente perto para ajudar, né? E aí eles escolhem os mais frágeis. Quem são os mais frágeis? As mulheres. Na cabeça deles, né? Fisicamente é mais fácil agredir uma mulher do que agredir um homem. Então você vê grandes situações aí em que mães de santo ou filhas de santo foram agredidas, e no nosso caso dos muçulmanos, é muito difícil você ver um muçulmano homem ser agredido. É muito difícil, né? Agora, as mulheres, os relatos de agressão, de xingamento, de agressão física contra mulheres muçulmanas é muito grande. É muito grande. E contra os homens é quase inexistente. Tem um caso ou outro separado, mas é quase inexistente. Então, assim, a característica do fascismo, essa coisa da covardia, somada, eles são racistas. Então, eles vão sempre preferir agredir os negros. Eles são xenofóbicos. Então, a mulher que sai com um véu na rua, a primeira coisa que eles falam é o quê? Volta para a tua terra. Por que você não volta para a tua terra? O que você está fazendo aqui? Né? O terceiro aspecto, eles são misóginos, são machistas. Então, eles vão agredir primeiro as mulheres. Assim, é muito difícil você pegar um cara que nem eu, que sou branco, que sou gordo, fortinho, que tem o cara, jeito e não sei mais o que, de classe média, ser agredido na rua por causa da minha religião. Isso é praticamente impossível, porque a questão de raça é ainda mais difícil e mais complicada do que a questão só da intolerância religiosa. Agora, junto disso, no caso específico do Islã, tem aquilo que eu acredito ser a estratégia do sistema para estabelecer um inimigo
mundial, um inimigo invisível, que é o terror, né? Então, assim, aquilo ali é cuidado porque é terrorista. E aí, isso sim, a gente costuma, nas brincadeiras, né? Assim, o cara virar para você e falar, não, mas você não vai explodir aqui não, né? A gente escuta isso em reunião de esquerda. A gente escuta isso em reunião de sindicato. Ó, cuidado para você não explodir aqui, viu? Não deixa ele nervoso não, porque é perigoso, né? Então, eu de verdade, como sou meio gozador também, não esquento muito a cabeça com isso, mas esse aspecto xenofóbico, né? Primeira coisa que o cara te pergunta quando você fala que é muçulmano é de que país que você é, né? Mas você sabe falar muçulmano? Você sabe falar? Né? Mas então seu pai né? Seu pai veio de lá, né? Veio de lá da onde? É uma religião, não é? Então, acho que a soma desses fatores aí, que fazem parte muito da característica covarde do ser fascista aí, acabam acelerando essa possibilidade de agressão contra as mulheres, sejam elas de religiões de matriz africana ou as muçulmanas, né? Um caso ou outro que a gente tem visto também, aí sim, de grupos neonazistas mesmo, também de agressão e de vandalismo contra os judeus, né? Mas também é muito menos, porque esse discurso pró-Israel que o governo faz e que essas igrejas fazem, coloca um freio na coisa de agredir os judeus, né? Então, também tem uma boa relação com os judeus pela democracia, organizações aí da esquerda judaica, que tem sofrido muito e que também sofreu, esse setor sofreu muito na época da eleição, quando, por exemplo, o Bolsonaro foi lá na Hebraica do Rio de Janeiro e falou aquelas barbaridades todas, né? Então, são um desrespeito à memória dos antepassados deles, todo o sofrimento da Segunda Guerra Mundial. Então, de verdade, acho que a islamofobia tem vinculação direta com essa necessidade do sistema de estabelecer um inimigo invisível, perigosíssimo, que não é mais a União Soviética, então é o Islã, mas também uma relação muito forte com essa característica de covarde, racista, xenofóbico, desse militante fascista que surgiu do esgoto aqui no Brasil. Sagrada Família, podcast. Então encerramos aqui, agradecendo ao Daniel e ao Raj, a nossa primeira parte da entrevista, nosso camarada Raj Mangolin. Esperamos vocês na segunda parte deste podcast do Coletivo Sagrada Família. Um grande abraço, até lá! Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram.
Sagrada Família, podcast.